Glória a Deus, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Eis que está entre nós a presença mais ilustre que qualquer homem pode desejar ter na sua presença, no meio onde Ele está. O Senhor é conosco. E aí eu peço aos irmãos que me permitam, uma vez que estou em contato sempre com minha esposa, e hoje somente ela usou esse microfone, eu vou tirar a máscara. Vou tirar a máscara porque está me faltando fôlego, porque eu inventei de dar uma balançada ali com a bengala. E eu com esse corpinho de 48, mente de 70, mas é só o corpinho, 49, cara de 60. Eu já disse aos irmãos que fui numa farmácia e a jovem, ao pedir o remédio, ela disse: o senhor sabe que depois dos 60 o senhor tem desconto? Eu disse: é, minha filha, mas eu tenho que ser honesto com você, eu não tenho 60 ainda. Falta pouco. 11 anos. E um pouco de célula afetada pelo tratamento, a gente fica um pouco mais frágil. Mas enquanto o homem exterior se corrompe e vai enfraquecendo dia após dia, o homem interior que o Senhor nos deu se renova de dia em dia. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, aleluia. O senhor não consegue imaginar a alegria que salta aqui dentro de mim, só por estar aqui com vocês. E a igreja deu uma lotada, não foi? O salão. Galeria aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou pedir ao operador de vídeo, lá pro finzinho, quando a gente for cantar um louvor aí mais com a igreja, eu vou pedir para ele mostrar os irmãos adorando aí, dar uma virada nessa câmera aí e mostrar os irmãos. Enquanto isso, vocês já vão deixando aberto. Ó, quem tiver com celular no YouTube aí, desliguem. Mas é esse? Porque agora eu ouvi, porque eu estou falando muito forte. Vê aí, meu jovem, se não desacionou o som. Está tudo certo, viu? Já deu tudo certo até aqui, vai continuar dando. Enquanto isso, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês aqui em casa, no livro de Gênesis. Olha, esse livro é difícil de achar, hein? Gênesis capítulo 40. Coloca seus olhos aí fitos no versículo 14, nós vamos fazer a leitura desse versículo. É claro que não vamos usar apenas esse versículo, mas ele é o versículo que nos norteará nessa noite. Bom, se não estiver dando problema lá para o pessoal em casa, deixa aí tranquilo e vamos em diante, viu? Gênesis 40, verso 14. Tá tudo... Gui, você tem acompanhado aí o chat aí? Tá tudo tranquilo, né? Ninguém está reclamando. Vem, meu filho, vem para cá. E quem está reclamando, eu estou dizendo, é só o velho. O velho é terrível. Ele fica observando coisa que ninguém está olhando, ninguém está nem aí. Fez, mas estava aí tudo normal. A gente vai mexe nenhum daqui, nenhum dali. Você que está em casa aí, que Deus continue te abençoando, viu? Ou no trabalho. É uma novidade para a gente. Agora a gente está falando para mais pessoas. Você que está em outro bairro, você que está em outra cidade, nós temos pessoas certas aí lá em São Paulo nos acompanhando, são da minha família, em Aracaju. Nós temos novos convertidos aí nos acompanhando, em Brotas, em Valéria. Tem um pessoal lá em Cajazeiras que está sempre acompanhando aí, cultuando a Deus, né?
que nós não estamos aqui em um show, em um evento, nós estamos adorando ao Senhor. E aí você que está em casa, ligado conosco aqui pelo YouTube, e ligado com Deus, que Deus está aí com você em sua casa, ou no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, também creio que você esteja adorando o Senhor dos Senhores, que tem te abençoado certamente. Você também acompanha aí, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 14. Eu vou fazer essa leitura, vou pedir a você que, havendo possibilidade, né, não ficando muito difícil para você por causa de quem está com criança ou coisa parecida, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer depois aí uma introdução contextualizando esse versículo, para que haja um entendimento melhor e mais coerente do que realmente está escrito na palavra. Tá bom? Então vamos à leitura. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Presta bem atenção no início, porque aqui é a chave. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. E rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Pai eterno, Deus soberano e querido, eu sei que tu estás aqui, e vem nesse momento para receber a nossa adoração. Nós viemos prestar culto a ti, Deus, honras a ti, adoração ao Senhor, gratidão ao Senhor. E o Senhor é o único que está neste lugar, porque tu estás em todos os lugares. Então o Senhor está aqui para receber adoração. O Senhor é o único que está aqui para receber, Pai. E por graça e misericórdia, pela essência de quem tu és, o amor, o Senhor também derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Mas volto a dizer nesta oração, Pai, nós não viemos aqui receber, mas entregar a Ti a adoração. Continua, Pai, a falar conosco através do Teu Espírito Santo. Usa-me, usa meus lábios, usa a Tua palavra, que é o poder transformador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Queridos, tem um hino que Giovanni está dedilhando aí, que vai fazer parte. Bom, esse texto que acabamos de ler, fala da vida de um homem chamado José. E José, aquele que sonhou, ele teve momentos muito difíceis na sua vida. Nós conhecemos a história de José. Traído, desprezado, vendido, escravizado, caluniado, enfim. Nesse momento aqui, José está no cárcere e faz um pedido a alguém que lhe ajudou muito, trazendo a revelação de um sonho. O copeiro do imperador, do rei, Faraó. Ele faz esse pedido. E nós temos algo em comum com a vida de José, todos nós. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Quiçá, alguns estão passando nesse momento por dificuldades ou tristezas. Todos nós estamos vivendo um momento pelo menos em comum, que é o da pandemia, que traz angústia, ansiedade, temores. E este louvor fala um pouco disso. E o pastor Samuel Mariano, quando canta esse louvor, ele diz que são poucos os hinos que ele compôs que não fazem parte da história de vida dele, pessoal. E é interessante que eu também me identifico na minha história de vida. Creio que muitos aqui vão se identificar com algumas coisas que esse louvor diz. Eu sei que dói
Dói quando alguém vem até você e ainda diz desculpa, foi sem querer, mas já machucou. Aleluia. Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Eu sei que dói porque tem gente que não pensa e aí nos coloca em uma prensa sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube seu coração feriu. Mas há um Deus do céu que sabe. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele sabe. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. E isso vai passar, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso vai passar. Eu sei que dói, Ele sabe. Eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas o sol vai nascer. Pela manhã a alegria virá. Haverá sempre um sol na nossa vida com o Senhor. Deus conhece, irmão, cada lágrima, minha e tua, são colhidas por um anjo do Senhor. Nenhuma lágrima nossa é desprezada por Deus. Alguém pode até estar do teu lado, dizendo até que te ama, e ser insensível à sua dor, e não se comover com as suas lágrimas. Mas o Senhor não. O Senhor não. O Senhor é compassivo.
O Senhor é a própria expressão da compaixão, do amor. Ele vê quando você sorri forçadamente. Ele vê quando você está fingindo para que os outros não vejam, ou às vezes até para que os que você ama não sintam a sua dor. Deus é aquele que vai além, porque quando Ele estava aqui como homem, Ele mostrou que Ele também chora quando você chora. Então, não se preocupe demasiadamente não. Talvez por isso Ele disse: não estejais ansiosos por nada, angustiados demais, preocupados demais. Eis que estou convosco todos os dias. Até mesmo quando dormimos, irmãos, a palavra nos garante que o Senhor acampa anjos na beirada da nossa cama. Aleluia. É por isso que eu te disse, minha esposa, que na verdade eu não sei o que vou pregar. Está tudo aqui, mas assim, o Senhor vai dirigindo. Eu sei que Ele está falando com alguns aqui. Aleluia, Jesus. Mas vamos lá, vocês estão com a Bíblia aberta? Irmão, quantas vezes você pediu a alguém, ou ansiou, desejou, que não esquecessem de você, que lembrassem de você? E a história de José, a vida de José, as características encontradas neste homem tremendo, maravilhoso, é algo que nós não podemos deixar de atentar e tentar aplicar as nossas vidas como aprendizado, porque José teve sucesso, ele alcançou o objetivo, e nós cremos que as atitudes que ele tomou na vida foram fundamentais para o resultado que ele veio a obter lá na frente. José era o filho querido de Jacó, o mais amado. E a Bíblia mostra que Jacó não escondia isso, não fazia questão de esconder isso de ninguém. Tanto que causou nos seus irmãos ciúmes. E depois vocês podem, meditar, pegar aí os capítulos, 37 em diante, e ver a história de José com zelo, com cuidado, observando os detalhes, a partir até dessa mensagem que o Senhor está ministrando através da minha vida a todos nós nessa noite. Ele, aos 17 anos, isso está registrado lá no capítulo 37, no versículo 5 de Gênesis, que eu estou falando em anos, irmãos, que é bom traçar uma cronologia também. Não tem todos os detalhes de, por exemplo, quanto tempo, quantos anos e meses José levou na prisão. Mas nós sabemos que pelo menos 2 anos foram. Nós sabemos, na verdade, que foram mais de 2 anos. Porque há um relato lá na frente de que José, depois desse pedido ao copeiro, que ele esquece de José, levam 2 anos, 2 anos depois, José é chamado, está escrito, foram 2 anos depois. Então a gente tem uma noção de tempo, é importante ter essa noção de tempo, que nós vamos lendo a Bíblia e vai parecendo à nossa mente que José foi preso hoje, amanhã o carcereiro já colocou ele à frente da prisão, depois de amanhã ou na semana seguinte, o copeiro e o padeiro já estiveram lá, aí teve mais uma conversa ali, 2 dias depois, fica parecendo que a coisa aconteceu muito rápido. Então nós não temos a dimensão exata da dor e sofrimento que José passou. Então José, aos 17 anos, isso está registrado no capítulo 37, no versículo 5 de Gênesis, você pode observar depois, se é verdade ou não, ele teve um sonho. Um sonho revelação. Deus se revela de diversas formas.
E nesse momento Deus escolheu dar um sonho a José. E falou, porque Deus, irmãos, Deus não é Deus de confusão, não. Deus não dá um sonho a você para você ficar confuso, sem saber o que Deus queria falar. E para que Deus te deu um sonho? Se Deus queria falar com você, por que é que Deus ia causar confusão? Deus, ele não dá a você uma revelação que você não vai entender, ou que ele não vai mostrar alguém que vai fazer essa revelação para você. Como o faraó teve o sonho e José foi chamado. Só que, observe, José era um homem temente ao Senhor, faraó não. Então a gente não limita a Deus, nem impõe a Deus regras para Deus trabalhar, de maneira nenhuma. Deus é multiforme graça, trabalha de muitas formas, tá bom? Só que no coração de José, Deus já confirmou, sou eu mesmo. Porque o sonho não era qualquer sonho não, irmão. Para a época então, para o contexto cultural, José, o mais novo, a família, os irmãos mais velhos e tal, porque havia uma rotina, uma hierarquia dentro da família. Os filhos mais velhos, eles dominavam e mandavam nos mais novos. Houve problema também com Miriam e Arão entender direitinho o que Deus chamou Moisés. Eles eram mais velhos do que Moisés. Mas Deus é aquele que quebra culturas. As culturas dos homens são nada, são os homens que inventaram. Agora aquilo que é princípio de Deus e lei de Deus, não, Deus garante e segura. Deus garantiu a José, e José revelou o sonho, que não era fácil para ele revelar o sonho. E então José, quando revelou o sonho, os irmãos ficaram chateados. Quem é você? Quer dizer que nós vamos nos dobrar a você? Bom, Deus não satisfeito, deu outro sonho a José. No mesmo caminho, só que ele incluiu agora o pai e a mãe. Você imagina? Jacó ter que se dobrar a José? Numa cultura patriarcal. E aí quando José revela esse novo sonho diante da família, no capítulo 37 de Gênesis, versículo 10, ele é repreendido por seu pai. Como eu estou em Gênesis, né? É rapidinho. Vamos ver isso aqui, que é interessante. E contando-o, versículo 10 do capítulo 37, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu quem? O seu pai. E disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Se fosse nos dias de hoje, talvez o pai dissesse assim, ela te enxerga, moleque. Pirralho. Tu com 17 anos vem para cá com que tanta arrogância é essa? O pai não entendia, o sonho não foi dado a ele. A Bíblia não diz que Deus falou com Jacó também. Ah, mas por que Deus não falou com Jacó? Quando você estiver lá, pergunte. Ele vai responder. Agora vamos para lá, hein? Vamos trabalhar. Assim, não para a salvação, que a salvação é de graça, recebemos, mas vamos trabalhar para agradar o Pai. Tá bom? Para ter frutos de salvo. E quando chegar lá, irmãos, assim, eu não sei se a gente vai lembrar de algumas coisas, mas se lembrar, assim, depois, né? Depois de muito abraço em Jesus, depois de muito abraço no Pai, e passear, e lá vai com Ele, e lá vai, talvez eu pergunte alguma coisa, porque também não vai me interessar mais nada aqui. Mas aquilo que Deus não revelou, não é para os homens saberem. Lembra daquele apóstolo que disse, eu não sei se em sonho, não sei se em visão. Um homem foi, lembra dele? Foi arrebatado até o terceiro céu. Alguns dizem assim, e viu, não está escrito que ele ouviu coisas, como? Coisas inefáveis, coisas assim, aos ouvidos humanos, assim, totalmente fora do contexto. E foi lhe dado um espinho na carne para quê? Você percebe que ele não revelou as coisas que ele ouviu? Ele só disse que ouviu. Também através disso, provavelmente ele escreve depois, olha, irmão, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem,
São as coisas que o Senhor preparou para nós. E vai além, mais à frente, mas em outro lugar ele diz assim, ó, toda dor, sofrimento e tal, e lá vai, não há de se comparar com a glória que está separada para nós. Já falei algumas vezes, vou voltar a dizer. Meu conselho é que não se apegue em questões. Bom, está chamando de polêmica, o nome já está dizendo. Bom, se ninguém conseguiu chegar, por que você quer chegar? Se não conseguiu chegar, é porque Deus não revelou plenamente. Aí um interpreta de um jeito, um interpreta do outro. Irmão, salvo vai morar com quem? Com onde é? Vocês estão em dúvida, é? O povo em casa quer ouvir a voz de vocês. O salvo, segundo a Bíblia, vai morar com quem? Jesus. É que o salvo quer saber sobre o inferno. Vai fazer um tour? Vai passear por lá? Ora, irmão. É a mesma coisa que eu já falei a um irmão lá no passado, que ficou muito com rua de ouro. Eu digo, vai ser garimpeiro lá no céu? Vai levar um picoreto, uma coisa para arrancar o ouro? Vai vender aonde? Isso é figura, irmão. Essas coisas que eu creio que foi ele mesmo, né, o apóstolo Paulo, que ele ouviu, observe, não tem nada a ver com a terra, não. Por isso são novos céus. Nova. Não tem nada a ver com corrupção, que é isso aqui não, irmão. E corrupção, não estou falando de político só, não. Porque quando fala, né, dá uma tentação, né, falar deles, mas eles são, né, estão lá exercendo o papel deles, a gente ora por eles e cada um prestará conta de si a Deus. Corrupção, irmão, ó. A terra está se destruindo, corrupção, corruptível. Terra é corruptível, destrutível. A destruição, corrosão, as árvores morrendo, pegando fogo, isso é um lugar que é corruptível. Ora, eu creio piamente que aquela cidade santa não será desse jeito mais. Sabe por quê? Porque quem causa corrupção é o pecado, e lá não haverá. Quem causa dor é o pecado, e lá não haverá. Alguns jogam a culpa em Deus, né? Porque Deus permitiu, porque Deus fez isso. Não é Deus, não. É o pecado. Mas aqui, veja bem, vamos voltar. Olha, eu preciso pedir a alguém que coloque, assim, ressuscite o relógio de parede. Porque o pastor, irmãos, esse pobre ser pecador que vos fala, tem um problema com o horário. Agora já era para estar no meio da pregação, né? Já pulei um bocado de coisa aqui da contextualização. E o relógio ali na parede voltado para mim, ele me segura, né? Mais ou menos, para terminar. Aí eu boto o celular aqui, fica em toda... tem um horáriozinho aqui em cima. Aleluia. Tá. Eu disse aos meninos que a gente cantava depois. Vamos lá para o versículo 14 de Gênesis 40, onde a gente começou. José, irmãos, está dizendo ao cidadão, né? Lembre-te de mim quando te for bem. Sabe, irmãos, eu intitulei, eu tenho dificuldade para botar título também nas mensagens, né? Sou uma pessoa muito eloquente para essas coisas, não. Eu sou aquele do evangelho simples. Porque meu mestre, quando alguém perguntava a ele, como é o reino dos céus? Ele dizia, o reino dos céus é como um homem que saiu a semear. É como lançar a rede. Ele mostrava coisas assim do cotidiano, do dia a dia. Porque o interesse dele era que todo mundo que estivesse ouvindo entendesse. A Bíblia antes, para você ler e entender, você tinha que ficar com o dicionário do lado. A cada 3, 4 palavras, tinha que ticar a palavra e ir no dicionário ver o que era para traduzir. Aí os homens foram fazendo traduções mais atualizadas, já pegando essas palavras mais fáceis e colocando, para que a gente tivesse acesso, que era muito eloquente. Então era só para elite. Aí o Senhor veio para todos. Então assim, eu intitulei essa mensagem assim, o tema é quando já não existem expectativas. Quem sabe quantos meses nós temos de pandemia? Isso aí todo mundo está sabendo de cor, né? Se cair no Enem, os meninos passam, né?
Olha só, dia 17, a outra está cheia de detalhes. Fez 6. Eu não vou duvidar que tem irmão aí que está contando hora. A hora. Dia. E está com aquele náufrago que fica lá na ilha. Aí vai, né? E vai riscando. Consegue fazer fogo, pega um carvão e vai riscando os dias, né? Para não se perder e para contar quantos dias tem ali e para ter alguma coisa para preencher a mente. Nós estamos vivendo uma situação difícil e todo mundo que vai acaba comentando sobre isso, mas é importante, porque por menos que pareça, essas situações mexem com o nosso psicológico. Os menos afetados são afetados, e alguns são muito afetados por isso, na sua saúde emocional, no seu psique. Uma quebra muito repentina e abrupta de rotina para a vida de muitos. Alguns continuaram trabalhando, mas quebraram outras rotinas. Por exemplo, nós passamos quase 5 meses, mais de 5 meses, com esse salão fechado, literalmente. As reuniões que eram assim constantes, passaram de repente para nada, presenciais. Eu cheguei hoje ali para os irmãos e disse: rapaz, uma das maiores tentações que eu estou enfrentando é estar chegando aqui e não correr logo para abraçar, pegar no pescoço do irmão, abraçar o irmão. Que coisa de doido, na minha vida está fazendo uma falta terrível o abraço. Aí eu vi na live aí os irmãos falando, né, uns por natureza não gostam muito, outros e tal, né, a linguagem do amor, né, o toque. E assim, se eu pudesse, eu só não sou muito de dormir abraçado. Agora o resto do dia, eu gosto de abraçar. Então todos nós, de alguma forma, fomos afetados. Alguns de forma muito mais séria. E além disso, existem outras situações na nossa vida que a gente olha, para ser sincero, olha para um lado, olha para o outro, coça a cabeça e diz assim: poxa, eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não quero mais incomodar. Eu não confio em ninguém mais. Se eu pudesse, eu sumia. Eu estou citando frases que às vezes vêm na nossa cabeça. Ai Deus, por que o Senhor não me leva logo? Elias pediu: ó Senhor, eu não suporto mais. São esses momentos que parecem-nos não haver mais perspectivas de melhora, de mudança. E eu coloquei alguns tópicos aqui que eu identifiquei. Eles estão muito ligados e até parecem ser um só na vida de José. Por que José faz esse clamor? José aqui, irmãos, já está beirando com mais de 26 anos. Porque a Bíblia nos diz que José se apresentou a Faraó com 30 anos. Isso está lá em Gênesis 41, versículo 46. José apresenta-se a Faraó com 30 anos. Teve o sonho com 17. Algum tempo depois, que provavelmente não foi muito tempo, talvez um espaço no máximo de 3 anos, ele teve aquele encontro com os irmãos e os irmãos o venderam. Forjaram sua morte e o venderam. Ali ele já se torna um escravo. Quando chega no Egito, ele é revendido. Continua escravo. Mas observe que onde José pisa a planta dos seus pés, o lugar prospera. A casa prospera. O seu dono prospera. O gado, tudo prospera. Significa dizer que José trabalha. Ele sabe no coração dele que ele é um homem livre. Poderia se revoltar, poderia se suicidar, poderia dizer: não vou fazer. O meu Deus, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, não me tornou um escravo. Poderia remungar, blasfemar, mas nós não encontramos relato nesses capítulos dessas atitudes de José. Nós entendemos que José está trabalhando como um bom escravo do seu Senhor ali na terra. Não bastando isso, ele foi falseado.
traído. E de escravo, ele se tornou um criminoso, sem ter cometido o crime do qual foi acusado. Você consegue ir avaliando a vida desse homem? Está conseguindo pesar com o seu momento o que você passou ou está passando? Que o Espírito Santo te ajude a fixar isso, porque você ainda passará por momentos difíceis. E aí talvez você tenha um parâmetro para, naquele momento, entender que o teu momento não é tão difícil como a tua mente está tentando te dizer, e que existe perspectiva sim. Mas você precisa acreditar na promessa de Deus. E uma coisa que eu entendo que José tinha, era isso, ele acreditava na promessa que ele recebeu através de um sonho. Deus o iria exaltar. Deus não deu um sonho a José mostrando que ele seria superior, senhor dos seus pais, dos seus irmãos, e estaria humilhando eles, estaria pisoteando eles, ou mandando neles, ou coisa parecida. Mas Deus deu um sonho a José que o exaltaria acima de toda a nação de Israel, porque a família de Jacó representava a nação de Israel. Deus não disse qual seria o propósito, e nós só vamos entender o propósito disso, é claro, lá quando nós vamos finalizando a história de José, porque Deus iria fazer isso com José, e na verdade foi para salvar toda a família, né? Então assim, observe, irmãos, de 17 para 30 anos, são quantos anos? 13 anos. 13 anos passa rápido, não passa? Na dor, são 13 longuíssimos anos. Eu vou te dizer isso com tanta propriedade, irmão. Porque 2 anos mastigando, sentindo dor, parecem-me no mínimo 20. Então, José passou mais de 2 anos no cárcere. Algumas pessoas reclamam das prisões de hoje, e reclamam com razão, por causa do sistema e da forma de muitas prisões, né? As pessoas ali amontoadas são seres humanos também, mas não tem ideia de como era lá, naquele tempo em que os povos, quando subjugavam os outros, cortavam seus dedos, língua e tal, para que eles não falassem mais o seu idioma. Era uma coisa muito terrível, a maldade naquele tempo. E José está trabalhando na cadeia. E aí ele pede àquele homem, porém, lembra-te de mim quando te for bem. Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Tome para você a promessa de Deus. Existem muitas, inúmeras promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos desprezá-las, mesmo nos momentos de cárcere, mesmo nos momentos de prisão, seja ela emocional, seja ela espiritual. Mesmo se o laço se fechar, a Bíblia diz, ele quebrou o laço e nós escapamos. José, irmãos, era um visionário. Independente das circunstâncias, ele acreditava naquilo que Deus lhe havia mostrado. Claro que sonho é algo muito pessoal. Existem promessas que Deus faz no seu íntimo. Eu vou consertar esse casamento. Eu vou consertar o teu filho. Eu vou trazer, você sente lá no coração, tem a confirmação de Deus? Todo mundo que está de fora está dizendo, não tem mais jeito. Você precisa acreditar na promessa, naquilo que Deus falou para você, no teu coração. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Em algumas traduções diz assim, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Você lembra, irmão, às vezes você está marcado por uma palavra infeliz de alguém, às vezes da própria família tua, que disse para você lá na adolescência, você não vale nada, você não tem mais jeito, você é imundo, você é imunda, você nunca vai ser ninguém na vida. Tem pais que acham que estão educando o filho falando essas coisas.
Não, eu estou incentivando ele a estudar mais. Querido, se algum de vocês tiver uma tentação de fazer isso, não faça. Você está aí para abençoar teu filho, mesmo que a atitude dele não seja a ideal. Você não vai concordar com o erro, vai ensinar, vai mostrar que está errado, mas não diga palavras de maldição. E às vezes, isso vai refletir lá na frente. Observe, o próprio pai de José diz para ele: que sonho é esse? Não é verdade? Que é isso que você está falando? Que bobagem é essa? Às vezes um menino, o pai ganha 2 salários mínimos, um salário mínimo, e o menino diz assim: eu vou ser médico. O pai zomba. É impossível? Aos seus olhos? Talvez até mesmo seja. Mas se Deus plantou um sonho no coração dele, acabou. Já não é mais impossível. É perfeitamente possível. Tudo é possível ao que, se você tem um sonho que foi dado por Deus, acredite, fique firme. Não houve atraso no seu sonho. Vai acontecer. Você precisa acreditar. Porque José diz para o copeiro: lembra de mim quando tudo tiver, quando te for bem, quando você estiver bem, quando você estiver, você está aqui na prisão. Eu te disse que no sonho Deus falou que você vai ser restaurado ao seu lugar, você vai ter honras de novo. Então quando você estiver no bem bom, lembre de mim. José, irmãos, ele tinha firmeza de fé. A traição, a ambição, essas coisas não mexeram com a fé de José. Existia um homem no século XVIII chamado Benjamim Disraeli. Ele era primeiro-ministro do Reino Unido. Ele tem uma frase muito bacana, pequena, que diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. E eu vou repetir para você entender. A vida é muito curta para ser pequena. Se você viver 100 anos, é curto. E aí às vezes a gente não entende, porque a gente quer tratar Deus como se fosse um ser temporal como nós. Deus é eterno. Então o que são 20 anos para Deus? Absolutamente nada. O que são 13 anos para Deus? Se 1000 anos é como um dia. E a gente não tem capacidade de compreender Deus na sua plenitude, irmão. Você não tem, eu não tenho a capacidade de compreender Deus na sua... Mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. E é assim, nesse sentido pleno. Tem certeza? Caberia na mente humana. Lembra do diálogo de Deus com Jó? Jó caiu do cavalo naquele diálogo, né? Acordou, despertou. Disse: eu estava falando bobagem. Isso é comum ao ser humano. José tinha um propósito na vida, que era viver o sonho que Deus lhe tinha dado. Ele ainda iria ver se cumprir na sua vida o sonho que Deus tinha colocado na sua direção, na sua frente. Nada poderia impedir que isso acontecesse. Na vida de José aconteceu traição, escravidão, prisão, esquecimento, ingratidão. Nada poderia impedir. Havia uma promessa e o que prometeu era fiel. Há promessa na minha vida e na sua vida. E ele é fiel para cumprir. Versículo 23 do capítulo 40 que lemos diz assim: o copeiro porém não se lembrou de quem? De José. Antes se esqueceu dele. Você já passou por experiências de pessoas que você ajudou e que hoje não lembram mais de você? Passou? Se não passou, vai passar, viu? Eu acredito que já passou. Talvez você até tenha esquecido aí agora. Você já passou por experiências com pessoas
que, quando estavam no bem bom, não lembrou de ir lá dividir com você? Tem momento que precisou de você um café emprestado, que você ajudasse na compra, numa cesta básica, e ganhou aí 4 ou 5 quilos de picanha, fez um churrasco, não lembrou de lhe convidar? Essas coisas acontecem, irmão. Quando a gente está por cima da carne seca, geralmente a gente tem amnésia. Geralmente quando alguns estão por cima, não querem compartilhar nem a bênção que receberam. Sabe aquele irmão que ficava ligando para você, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore para Deus abrir uma porta, Deus abriu uma porta, Deus abriu uma porta, e lá vai você na madrugada e tome-lhe joelho, Deus abre uma porta, abre logo um portão grande para ele, abre Deus, abre uma porta maravilhosa, e lá vai, e a porta se escancara, daquelas que passam o ônibus, sabe, porta de empresa, né, grande, e tal, o cidadão se empregou, 3, 4 meses depois, você encontrou, e aí, irmão, continua orando. Ele disse, não, eu já estou empregado, tem 3 meses. Aí não lembrou de ligar? Disse, oh, irmão, maravilha, muito obrigado, irmão, por ter orado por mim. O Senhor abriu as portas. Essas coisas acontecem, irmão. José ajudou. E aí só pediu assim, ó, quando você estiver lá no bem bom, lembre de mim. Fale de mim para Faraó. Tem uma coisa interessante aqui no versículo 15. Ó. Nós lemos o versículo 14. Viu? Veja o 15. Diz assim, porque de fato, é José ainda falando com o mesmo copeiro, né? Diz assim, ó, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus. Tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Olha, irmão, tem uma lição aqui. Quando você passar por essas coisas, injustiçado, falar, você está vendo José falando aqui dos irmãos dele? José está se defendendo, se justificando, eu não fiz nada, eu fui roubado lá, mas ele não está falando mal de ninguém. Ele não se atenta a essas coisas. Essas coisas são pequenas para um homem que se aproxima de Deus. Quanto mais o homem chega perto de Deus, mais ele adquire das características desse Deus. Eu já disse aqui que quanto mais o homem está perto de Deus, mais humilde ele se torna, porque ele vai ver o tamanho de Deus, né? Chegar mais ou menos, né? Porque vai chegando, ele não sabe, porque é imensurável, incomensurável, nosso Deus, mas vai tendo uma ideia. Você já viu aqueles montes que a gente vê de longe quando a gente passa de carro? É uma visão, né? Chegue no pé dele, para você ver como é grande. Ele de misericórdia, eu olhava de lá, não pensava que era desse tamanho não, porque quanto mais você se aproxima, mais se amplia a visão. Então, quanto mais o homem chega perto de Deus, mais amoroso esse homem tem que se tornar, porque Deus é o amor. Mais misericordioso esse homem tem que se tornar, porque Deus é misericórdia. Mais perdoador, porque ele vai entender quanto Deus o perdoou. Então, assim, você adquire. Quando a gente caminha muito com as pessoas, a gente não adquire os trejeitos das pessoas? Não é assim? Não é que tem irmão que estão andando comigo com mais de 5 anos, não estão exortadores também? Vão pegando assim algumas características dos outros. Estão falando muito, né? Que hora é essa? Estão demorando, pregando. Não sei porquê. Mas vão pegando as características. Imagine de Deus, irmão. Então, José, irmãos, ele coloca ali a sua justificativa, que é legal, eu acho lindo, que naquele momento ninguém está vendo, os irmãos, ninguém está por ali, uma conversa perto, ele poderia desabafar, menino, você não sabe, meus irmãos me jogaram num poço, queriam me matar, me venderam como escravo, zombaram, meus irmãos, sabe, você não sabe, meus irmãos, por isso que eu sou doente mental, por isso que eu maltrato as pessoas, eu bato nos presos que chegam depois. Você vê essas atitudes de José? Mas hoje, a gente justifica alguns desvios de caráter, né, botando a culpa
enfim, nos outros. Mas, irmãos, nós precisamos ter firmeza na nossa fé. Você crê que Deus te chamou? Você crê que Deus está contigo? Amém. Sabe, o irmão Lázaro cantava, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E aí, nós, dentro desse contexto musical, a gente pregava muito, é fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. E não deixa de ser verdade, né? Mas Deus é para ser adorado em todos os momentos, porque Ele não muda. Ele não muda. As circunstâncias ao nosso redor muitas vezes são nossa culpa. E algumas vezes não são. Mas estão ali para que amanhã a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. E terceiro e último tópico, característica que eu gostaria de salientar, é que José cria no invisível. Pastor, está tão distante. Deus ser o que Deus falou que eu seria. Quanto mais o tempo passa, mais eu me afasto desse negócio. Mais fica longe o meu sonho. Primeiro você tem que saber se é de Deus. Deus prova. Deus não deixa seu servo confuso. Preste atenção, irmão. O pai não deixa o seu filho confuso em relação ao caminho que ele quer que o filho siga. Isso é incoerente, totalmente incoerente. Deus quer que você seja obediente, mas vai criar um enigma tridimensional, difícil demais. Você vai ter que, juntar ali as palavras, a cabala, o grego, e lá vai, numerologia, para descobrir se aquilo é de Deus. Não, você pode até se tornar um cientista nessas áreas, estudar, pesquisar, tem seu sentido. Mas aquilo que Deus fala é claro como a alva. Meu irmão, todas as experiências que nós temos, Deus fala com Gideão. Tinha confusão na mente de Gideão? Não tinha, Gideão sabia o que era, mas ele temia, diz, Senhor, me comprova aí direito, molha aqui, deixa aqui seco. Deus vai e faz. Ele diz, Senhor, me perdoa, não fica enraivado comigo, agora o lugar que está seco molha e o outro fica molhado, seco. Deus vai e faz. Não parece uma coisa de doido? O servo exigindo de Deus, a terceira vez ele vai de novo. Senhor, olha, não fica com raiva de mim. Deus vai e faz, irmão. Porque Deus, Ele quando revela. Não tem sentido revelar para deixar no oculto. Não existe isso. A gente gosta de criar um clima, suspense e tal, teve até um chá revelação recentemente, essa coisa, será que é menino, será que não é menina e tal. Antigamente ninguém sabia até o momento que nascia. Depois começaram a descobrir, aleluia, coisa linda. A gente descobre quantos meses mais ou menos, mamães, que já dá para descobrir hoje com aquele exame. É estimado, porque tem menino, quando é menino esconde, e tal. Mas assim, geralmente o que? 3 meses, 4 meses, já descobrem, Aí já vai preparando enxoval, diz, coisa linda, ó, que tecnologia, A gente prepara o enxoval e tal, porque às vezes comprava tudo rosa, vinha menino, ficava aquela agonia, Na época que tinha esse problema, E lá vai. Agora, pronto, disse assim, alguém botou na cabeça, disse, esse negócio é melhor a gente saber no dia, lá faz o chá revelação. Então voltou pro... O homem é assim. Mas, você vê, fica aquele suspense, com Deus eu não acredito nessas coisas. O soberano quer te revelar uma coisa. Ele vem e revela. Agora você vai crer ou não. Se quiser fazer como Gideão, ele autoriza. Fazei prova de mim, diz o Senhor. E aí você diz assim, eu não fiz prova, eu tenho mais fé que Gideão. Parabéns. Será? Será? Lembra-te de mim quando te for bem. Não é interessante que na nossa vida, irmãos, existem situações em que muitas pessoas que estão ao nosso redor, mais próximas de nós, veem você potencial e acredita. Você teve uma promessa, um sonho, uma revelação de Deus para a sua vida. Você compartilha ali com os amigos mais íntimos. Eles olham e acreditam. Eles estão com você no sonho. E você é a única pessoa que não acredita. Já viu isso? Eu sou incapaz, incapaz. Para os projetos de Deus não tem capacitação humana que sirva. Deus usa os talentos que o homem tem, que a mulher tem. Usa sim.
Mas o projeto dele é feito pelo Espírito Santo dele. Nós sabemos de perto de pessoas, observe como Deus é, analfabeto de pai e mãe, não saber escrever o nome, mas Deus queria um negócio com essa pessoa, fez uma Bíblia chegar à mão dessa mulher, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Agora fez isso por quê, Deus? Essa mulher prega a palavra. Fez só para mostrar, vou mostrar que eu sou Deus. Tem um propósito. E ele faz. Ele faz. Agora tem situações na nossa vida que a gente crê e ninguém mais vê. E as pessoas querem voltar para trás. Os irmãos, os pais. Você chega lá e compartilha e alguém diz assim, esse menino está doido, vamos internar. Tem que internar. Ou então alguém diz, que arrogância, quer ser melhor do que os outros, quer ser... Cuidado para não ser isso, que é um perigo. Então tenha certeza de fé, creia que é Deus, acredite no que ninguém mais vê. Veja aquilo que Deus te mostrou, ainda que seja muito distante para a realidade da sua vida. Irmão, quando Deus usou uma mulher lá em minha casa, na nossa casa, para dizer para mim, o Senhor vai te tirar deste lugar onde você está congregando. E Deus separou para você o dom da palavra. Eu repreendi na mente, na hora, e está repreendido em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Para concordar com a minha tese, uma semana depois, a mulher enlouqueceu e passou a andar na rua aí nua. Mas aquilo não me deixou em paz mais. O Espírito Santo ficava trazendo a mente, trazendo a mente, trazendo a mente, e eu fiquei turbado. E tive que ir atrás dos homens que estavam buscando mais a Deus do que eu. Porque na verdade eu primeiro não acreditava que eu não estava buscando absolutamente nada. E não é que 5 anos depois, tudo que a mulher falou aconteceu? Naquele contexto era impossível. Se ela tivesse dito para mim, nesses 5 anos depois, naquele outro contexto, se ela dissesse essas coisas para mim, eu ia acreditar. Porque o que eu estava vivendo, onde eu estava congregando agora, era terrível. Mas quando ela disse, onde? Não podia ser. É assim, irmãos, com Deus. Eu já estou encerrando. Muitas pessoas assemelham. O comentarista bíblico Matthew Henry também faz essa associação dessa história de José com Jesus, ali na cruz. 2 personagens com José na prisão. Revelação do sonho deles. José determina, entre outras palavras, entre parênteses, que um vai morrer e o outro vai ser salvo. Os ladrões na cruz, lembra, um diz algo semelhante ao que José disse àquele copeiro. Um deles diz a Jesus, lembra-te de mim. Na verdade, quando entrares no teu reino, qual que é a diferença? O copeiro esqueceu. Os homens esquecem de nós. Jesus não. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Nós julgamos com facilidade o copeiro porque esqueceu de José. Miserável. Gente ruim, estava ali preso, o homem ajudou ele, trouxe esperança, conforto. O que falou se cumpriu. Ele estava no bem bom, o que é que ele fez? Esqueceu. Não é que de vez em quando a gente esquece de Jesus, irmão? E olha que José só testificou, Ele fez uma previsão de que o homem seria salvo. E Jesus, de fato, nos salvou. Então, que essa fé que pode e só vem do Senhor,
inabalável porque vem dele. Alcance as nossas vidas, faça morada em nossas mentes, para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Somos falhos e imperfeitos, irmãos, mas em Cristo nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. Em Cristo nós temos a possibilidade de melhorar, sermos melhores seres humanos, sermos sal e luz, sermos o resplendor, o espelho de Jesus aqui na terra. Alguém pode encontrar na minha vida, na sua vida, conforto, apoio, ajuda. E essa ajuda virá do próprio Cristo, que através do seu Espírito Santo nos usará. Nós só precisamos acreditar na promessa, o sonho, ter firmeza de fé e crer naquilo que ninguém mais vê. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, irmãos, está prometido. Eu queria chamar a Midian aqui e queria mais uma vez com vocês cantar com toda a igreja: Tu és fiel, Senhor. Nesse momento nós vamos fazer a retirada dos dízimos e as ofertas. Já sabem, né, um irmão de cada vez vem até a pessoa que vai estar recebendo e entrega. Não é muito, de vez em quando pelo menos, é salientar que é uma decisão livre de cada irmão. Oferta é voluntária, dízimo é para aquele que crê nessa direção. Liberdade para crer ou não, os irmãos têm. Então, assim, nós oramos apenas para que seja algo com o coração, tomando decisões corretas. Deus não faz barganha com você pelo seu dízimo. Deus não precisa dele. Deus é Espírito. Deus é dono de todas as coisas. A instituição aqui na terra, ela funciona à base de dinheiro. Ela precisa pagar contas e essas coisas. Mas se ninguém dizimar, Deus sustenta. Nós temos plena confiança nisso. Então, assim, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá ou entrega com alegria. Então é assim, nós que somos dizimistas, eu posso dizer nós com liberdade, que eu sempre fui. É a minha forma de crer. Creio nesse princípio. E depois, quem tiver dúvida pode me procurar, porque eu posso planar biblicamente sobre isso com muita tranquilidade. Aquele que crer nesse princípio, importa obedecer porque é incoerente. Nós pregamos assim porque cremos assim. Se nós não crêssemos dessa forma, pregaríamos de outra forma. Portanto, respeitamos os demais irmãos e as demais igrejas que creem de outra maneira, porque amamos sermos respeitados também. Então, a orientação para você: não venha entregar a oferta pensando que por causa disso Deus vai se obrigar a te abençoar financeiramente, ou te dar uma cura, ou coisa parecida. Voto é uma coisa diferente entre você e Deus aceita ou não o seu voto. A intimidade sua com Deus, ninguém tem o direito de se meter. É uma intimidade sua com Deus. Mas aquilo que a Bíblia fala de oferta, de uma ponta a outra das Escrituras, é oferta voluntária. Então nós não determinamos valores para a oferta, porque ela deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória ou determinada. Dízimo é uma outra visão doutrinária dessa igreja, mas que não é obrigatória. Toda decisão carrega consigo as suas consequências. Então, mais uma vez, feito um resumo do resumo, nós vamos orar e depois, durante a adoração, você pode vir até a tesoureira e entregar ou não o seu dízimo e oferta. E observe que a oração que nós fazemos, ela é geral. Não é somente pelos dizimistas, mas também pelos dizimistas. Nós não oramos para Deus abrir porta de emprego só para quem é dizimista. Ou fazer que Deus faz nascer o sol sobre todos, a chuva sobre todos, e Deus é amor incondicional. Você não faz nada para que Deus te ame mais, nem faz nada para que Deus te ame menos. Agradar o Senhor, o Pai. Alguns filhos, fazem coisas que agradam, outros que desagradam, mas o amor do Pai está ali. Filho pródigo foi embora, fez o que fez, mas quando voltou o pai estava de braços abertos. Tá bom?
Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te apresentamos o Teu povo, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, os irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor alcance a todos, meu Pai, com um toque abençoador nessa noite. Nós te apresentamos os dízimos e as ofertas. Nós entendemos que é um ato de obediência a um princípio que o Senhor quis criar de relacionamento. Nós entendemos, não entendemos como lei, mas entendemos que passou ali pela lei. Nós entendemos também que não foi abolido, porque não há texto dizendo da abolição desse princípio. Então nós decidimos agir desta forma. Agora, Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que rogamos ao Teu Espírito Santo, que não deixe a administração deste lugar, não permita, Deus, que o coração humano que reside em nós seja tentado a usar dessa finança para qualquer outra finalidade que não seja o Teu reino aqui na terra. Abençoa vidas, abençoa famílias, propagação da Tua palavra, propagação do Evangelho, manutenção da casa, enfim, que seja uma orientação dada e cumprida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, a declaração desse hino é real, é verdadeira, Ele é fiel e Ele está aqui entre nós. Deus está aqui. Enquanto nós vamos adorar, prolonga só um pouquinho aí, enquanto nós vamos adorar também, nós não sabemos se nessa noite existe alguém aqui entre nós que nunca tomou uma decisão por Cristo, não é pela religião em si, mas por Cristo, de servi-lo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, ou se está entre nós alguém que tomou essa decisão no passado, mas por algumas circunstâncias acabou se afastando e hoje gostaria de se reconciliar. Então, durante esse louvor, existe também essa possibilidade. Se o Espírito Santo te tocou, te incomodou, te balançou aí, em algum momento as lágrimas vieram aos seus olhos, se Ele falou ao teu coração de forma muito pessoal, e você entendeu, Ele falou, Ele disse: filho, filha, vem para mim, volta. Então esse é o momento, a oportunidade. Durante o louvor, pastor, o que é que eu faço? Eu saio do meu lugar, você sai de onde você está, caminha em direção a esse local, que não é mais santo do que onde você está, é apenas uma atitude pública que você vai estar tomando, dizendo: eu estou voltando ou entregando minha vida a Jesus. E como igreja nós vamos apenas orar, porque só nessa atitude de você deixar o seu lugar e vir até aqui, no caminho o Espírito Santo já entrou na sua vida, Ele já te aceitou. Então, por que orar, pastor? Porque a oração é bom, e porque liga na terra o que está sendo ligado no céu, confirma o que o Senhor está fazendo, tá bom? Então, durante o louvor, de livre e espontânea vontade, se você quiser, você vem aqui se reconciliando ou aceitando Jesus. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada temos, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mesmo se os irmãos lançarem na cova, a vitória vem. Mesmo vendido como escravo, a vitória vem. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel,
sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Oh, não há sombra de variação em Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Tudo é teu, Senhor. É teu. Aleluia, Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, A vitória vem. mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. fiel. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, irmãos, eu tentei e passei do horário. Oh, Jesus, não teve ceia nem nada. Me perdoem, viu? Não, palavra assim, sim, não, não. Eu tenho que quebrar esse negócio aí. Tem que ser no horário. O Espírito Santo de Deus é organizado. Mas é tão bom, né? Oh, é tão bom. Aleluia. Aleluia. Glorificamos, exaltamos o teu nome. Pai, obrigado, Deus, por tua presença notória aqui em nossas vidas, no nosso meio. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Deus, nós te amamos. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós somos falhos. Muitas vezes nós se esquecemos do Senhor. Esquecemos que tu fizestes o sacrifício por nossas vidas. Deus, quantas vezes o Senhor é trocado, meu Pai, por uma aventura. Deus, por um prazer momentâneo da carne. Senhor, quantas vezes o Senhor é trocado por um sexo ilícito, cometido fora do casamento. Quantas vezes o Senhor é trocado, meu Pai, pelo próprio casamento, cometido fora da tua vontade, com uma pessoa que o Senhor não escolheu, porque nós não nos dedicamos em orar e buscar a tua aprovação. Quantas vezes, Pai, nós o trocamos por um filho, por um pai, por um irmão,
por uma mãe, por um marido, por uma esposa. Sim, nós devemos amá-los e amar profundamente. Mas o primeiro mandamento, Pai, o maior mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor entregou a própria vida por nós. Porque o Senhor trocou de lugar conosco. Porque o Senhor sofreu as nossas dores para que nós, que estávamos condenados, pudéssemos ser, meu Deus, restaurados, reconciliados, redimidos, perdoados. Te louvamos por teu infinito amor, grandioso amor, incomensurável amor. Te louvamos por tua compaixão, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós outros. Te louvamos por essa noite gloriosa, onde viemos te adorar e entendemos que o Senhor recebeu a nossa adoração. Nós entendemos que os céus foram abertos mais uma vez e os anjos estão aqui entre nós também adorando conosco. Tu és santo, 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 aleluia, aleluia, ah, majestade santa. Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, fortalece aqueles que estão caídos, levante-os, meu Pai, somente o Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus, em nome de Jesus, toma-nos pela mão direita. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo sussurre nos ouvidos, aonde essa mensagem está chegando e onde ela chegará. Que teu Espírito Santo sussurre nesses ouvidos com voz suave, amorosa. Esforça-te e tem de bom ânimo. Que teu Espírito Santo sussurre nesses ouvidos: filho, eu estou contigo. Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te fortaleço. Sou eu quem te capacito. Sou eu quem ressuscita os mortos. Sou eu quem dou vida aos ossos secos. Aleluia. Sou eu que quebro o vaso e também sou eu que faço de novo. Sou eu que faço a ferida e sou eu que a ligo de novo. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito Santo, nestes ouvidos. Filho, filha, eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Pai, agora despede-nos em paz. Leva-nos em paz aos nossos lares. E a paz também chegue aos lares onde essa mensagem está chegando. Se há alguém se locomovendo e assistindo, que a paz esteja nesse automóvel, neste lugar. Se alguém está no trabalho e está acompanhando, que a paz esteja neste lugar. A paz que somente Jesus pode dar. A paz que o mundo não pode dar. Porque o mundo não conhece essa paz. A paz que excede o entendimento. A paz que alcança o homem no cárcere. A paz que alcança o homem no poço. A paz que alcança o homem nas injustiças. A paz que alcança o homem na difamação, na calúnia. A paz que alcança o homem quando ele recebe na face. A paz que alcança o homem em todas as circunstâncias. A paz que excede o entendimento humano. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados sobre a superfície desta terra, desde agora e para todo sempre. Uma noite abençoada a todos. Como é gostoso esse lugar.